Você se lembra em alguma fase da sua vida onde você estava estudando e de repente você olha para a porta da sua sala e entra aquela pessoa bela, gentil, sorridente, com o sorriso mais lindo que você viu e fala que vai ser o aluno novato da escola ou a aluna novata da escola e ela vai estudar na mesma sala que a sua. Você, com o seu coração, sente uma pulsação gigantesca quando vê aquela pessoa entrando e se apaixona. Se apaixona pelo sorriso, pelo jeitinho especial de ser, pelo jeito de caminhar, pelo jeito de sentar na cadeira. E nesse momento dessa paixão avassaladora, você idealiza na sua cabeça momentos incríveis com aquela pessoa, de se imaginar namorando, casando, tendo filhos, envelhecendo juntos. E isso é o impulsionamento que o nosso instinto natural nos dá quando a gente encontra uma pessoa que para nós seria a pessoa mais compatível do mundo para a gente ser feliz, para a gente ter uma vida legal. E o que isso acontece com o nosso cérebro? Ele planeja uma vida exatamente do jeito que o nosso ego planejar. Ou seja, você não dá um tempo necessário para conhecer a pessoa e já cai mergulhando nos seus sentimentos e emoções e constrói dentro da sua cabeça um senso que é só seu, um senso de amor romântico, de amor que não exige nada um do outro, de que vocês serão felizes para sempre, assim como nos filmes, né, que a gente vê em histórias de ficção, em animações, que a gente até chora quando todo mundo vive tão feliz. Mas só que na vida real é um pouquinho diferente. A vida real não é como a gente constrói na nossa cabeça. E mesmo se fosse, a vida não teria graça, porque hoje a gente olha para o outro e olha para todos à nossa volta e encontra várias teorias, várias coisas que a gente tem que mudar na gente mesmo. E isso é o que dá sentido à nossa vida e à nossa existência. É saber que a todo momento a gente precisa ajustar a manivela do nosso barco. E é assim que a gente segue a nossa vida, compreendendo, acertando, errando, e é o que nos impulsiona a ser melhores. Imagina se a vida não tivesse essas polaridades, do sim e do não, do acerto e do erro, do frio e do quente, do claro e do escuro. A gente não teria um senso de adequação dentro de nós mesmos. A gente viveria numa inércia, sem movimentação, sem impulsionamento para ser melhores para nós mesmos. Então, quando eu dou essa introdução, eu te convido a compreender o princípio da polaridade, que é um dos princípios que regem o nosso universo, que foi construído, compilado por Hermes Trismegisto e está no livro O Caibalion. Quando eu te coloco nessa posição de pensar, é exatamente a posição que eu quero que você esteja nesse momento. Por quê? O que se trata do princípio da polaridade? São os dois polos extremos de uma mesma coisa. Ou seja, o quente e o frio só existem porque existem a neutralidade entre os dois. Não tem como existir o frio sem o quente. Não tem como existir o claro sem o escuro. Não tem como existir o pequeno se não existir o grande. Ou seja, tudo que está ao nosso entorno, tudo que está no nosso universo, na nossa Terra, ela é regida pela polaridade. Se existe vibração alta, existe vibração baixa. Se existe um quadrado, existe um redondo. Então tudo tem essa polaridade do macio e do duro, do resistente, compreende? Então, como que a gente leva isso para a compreensão da nossa existência? Imagina que você está em um evento solteiro. Então, você está ali numa balada, dançando, e de repente chega alguém do teu lado, muito belo, muito bonito, que além daquilo que você imaginava, e te chama para dançar. Ok, e nessa dança vocês se interagem, vocês ficam alegres
e começam a ter um sentimento um para o outro de atração. Então, lembrando que polaridade, atração, retração. Então vocês começam a ter essa atração um pelo outro. E como a mulher ela é muito imaginativa sentimentalmente, ela já começa a idealizar um relacionamento com essa pessoa para a vida toda. Ela já imagina que essa pessoa será o pai dos filhos, será a pessoa que vai colocar uma aliança no dedo dela, será a pessoa que vai envelhecer ao lado dela. Ou seja, ela constrói na cabeça dela uma idealização de um amor romântico demais, igual os desenhos animados, os contos de fadas. E isso gera dentro de uma pessoa um amor que muitas vezes não será correspondido conforme ela idealizou. É um amor idealizado. Então ela sai de um polo de estagnação, de escassez, porque até então ela não tinha ninguém. E quando ela conhece esse alguém, ela já se imagina vivendo com ele. Então ela sai de um ponto negativo para um ponto positivo. E esse salto gigantesco leva ela a imaginar que essa pessoa amanhã já vai chamar ela para casar, morar junto, ter filhos. Mas só que não. Isso pode acontecer e não pode acontecer. Com isso a gente tem dois caminhos. Então as pessoas começam ali a se relacionar, a beijar e tal e vão para casa. Ok, no impulso do momento, essas duas pessoas têm relação. E nessa relação geram mais conexão com o outro. Então, um sente pelo outro aquela emoção do primeiro momento, aquele impulso do primeiro momento. E a outra pessoa fica, ai, essa é a mulher da minha vida. E a mulher fica, esse é o homem da minha vida. E vai criando essa conexão. E à medida que eles vão se encontrando, passa-se uma semana, 2 semanas. Ok, é a mulher da minha vida e é o homem da minha vida. Vamos morar juntos. Só que um começa a ver o defeito do outro e começam as intrigas, as brigas, as discussões, porque nesse salto gigantesco para um relacionamento saudável, para um relacionamento forçado, as pessoas não tiveram um lapso de tempo para se conhecer, para conhecer o outro, para conhecer quais são os polos negativos e positivos do outro. Será como o outro vai lidar com a minha ausência quando eu tiver que trabalhar até mais tarde? Como o outro vai lidar com a minha ausência quando eu tiver que estudar mais tarde? Ah, eu tenho família, eu preciso visitar os meus pais. Será que o outro vai gostar dos meus pais? Será que vai ter uma relação saudável? Então, quando a gente dá esse salto gigantesco, pensando que a gente vai viver com aquela pessoa o resto das nossas vidas, a gente quebra esse princípio da polaridade. Por quê? Porque para você sair de um estado para o outro estado extremo, porque aqui a gente tem dois lados extremos de uma mesma situação. Você não percorre o caminho da situação para chegar no extremo que é a união estável de um relacionamento. Ou seja, morar juntos, casar, ter filhos. Esse é o polo maior, né? É o polo positivo. Então você está aqui sem um relacionamento e de repente se vê em um relacionamento morando juntos. E ali, morando juntos, aí que vocês vão se conhecer, vão brigar, vão se reconciliar. Ou seja, se você tivesse esperado a caminhada acontecer conforme ela tem que acontecer, seguindo esse princípio da polaridade, você teria tido tempo para conhecer melhor a pessoa, para entender quais são os padrões dessa pessoa, para compreender quais são os motivos que levam a ela a se exaltar, a ficar triste, a ficar com medo, quais são os anseios dessa outra pessoa. Então, quando você se dá esse tempo para conhecer o outro, você está respeitando o limite da polaridade. E para quando chegar num casamento, que é o oposto da pessoa solteira, você vai ter tido um tempo necessário para conhecer o outro. E assim você constrói um relacionamento saudável, um relacionamento próspero, com filhos saudáveis. Porque você ficou na linha de neutralidade, sem ter esse impulso
momentâneo, sem se jogar de cabeça, sem levar as suas coisas imediatamente para casa da outra pessoa. Porque o que a gente mais vê hoje em dia, gente, é pessoas se conhecendo hoje e morando junto amanhã. As pessoas dão um beijo hoje e amanhã já tem filhos. Ou seja, são polos totalmente distintos, extremos. Eu beijei, tive filhos e não se dão tempo para se conhecerem melhor. E quanto mais a gente nega esse princípio na nossa vida e quanto mais a gente desrespeita esse princípio, mais famílias tóxicas, mais famílias destruídas vão surgindo. Então, quanto antes você compreender esse princípio, você vai entrar na neutralidade. Você não precisa ser irritado ou calmo demais. Você não precisa ser frio ou quente demais. Você não precisa ser tranquilão demais ou exaltado demais. Você só precisa observar os acontecimentos que ocorrem no seu dia a dia, na sua vida, de uma forma neutra e não deixando que pessoas do teu trabalho, pessoas da tua faculdade, pessoas da tua escola, pessoas da sua casa te conduzam a sair do extremo para o extremo, ou seja, da calmaria demais para a irritabilidade demais. Então, como que eu englobo tudo isso, Mayara, no meu dia a dia? É você compreender que mesmo que você conheça uma pessoa agora, você não deve julgar ela ao extremo demais. Eu não fui com a cara dessa pessoa. Eu achei essa pessoa arrogante. Eu achei essa pessoa linda demais, é a melhor pessoa do mundo. Sem ao menos ter deixado a pessoa abrir a boca para falar alguma coisa. Isso acontece por quê? Porque você sai de um polo extremo para o outro polo extremo. Você não está dando a oportunidade do outro ser o outro, para você compreender com a sua própria consciência e o seu subconsciente quem é realmente essa pessoa. Então, quando você dá a oportunidade para toda a sua volta agir conforme tem que agir, você entra nesse processo de sabedoria interna e vai absorvendo, conforme o tempo vai passando, se aquela pessoa, se aquela situação, se aquele negócio, se aquela empresa, se aquela família é realmente para você. Para aí sim você ir dando os seus passos lentamente em direção a um progresso, em direção a um casamento, a frutificação desse casamento, a solidificação de um relacionamento que leve você a envelhecer do ladinho de uma pessoa. Então, isso é o princípio da polaridade. É você se permanecer na neutralidade entre os dois polos, não ser triste demais e não ser alegre demais, mas fazer com que tudo gire ao seu favor. E se você está aqui até agora, é porque você compreendeu o princípio da polaridade. Que tal começar a usufruir desse grandioso ensinamento agora na sua vida? Fique bem e até mais!